E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, a nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar o iluminismo, né? Iluminismo que também é conhecido como movimento iluminista e também conhecido como a ilustração. O que acontece? Esse assunto é um assunto constantemente cobrado em provas de vestibular, em provas de IFE, que no caso é o que vocês vão fazer no final do ano, se tudo der certo. Então eu resolvi trabalhar esse assunto dando continuidade às aulas que a gente já conseguiu ter em sala de aula, as aulas presenciais. Então, vamos lá. O iluminismo ele começou no século XVII, mais especificamente na Inglaterra, mas teve o seu auge no século XVIII, né? Principalmente na França. E olha o nome do movimento, iluminismo. Tem a ver com qual verbo? Com o verbo iluminar. Ah, mas iluminar o quê, CB? Iluminar o quê? Iluminar as ideias das pessoas, clarear as ideias das pessoas, mudar as ideias das pessoas, né? Então o iluminismo ele vai transformar mais uma vez a forma de pensar e principalmente de agir de várias pessoas na Europa. Lembrando que lá no século XVI, XV, XVI, teve o Renascimento, né, que já deu uma pequena mudança, que levou a uma perda de poder, de grande influência da Igreja Católica, e vai passar aí 16, 17 e vai vir um 18, vai surgir o movimento iluminista. Movimento iluminista esse que bebeu da fonte dos renascentistas, tá? Mas que daqui a pouco eu explico melhor isso. Então vamos lá. Ó, definição do iluminismo. Movimento filosófico, né, intelectual e científico, e contrariou as bases do antigo regime. Só para esclarecer, criança, o que era o antigo regime? O antigo regime também era conhecido como absolutismo. Foi aquele período em que os reis eles tiveram poderes totais e absolutos. Foi aquele período, né, que os reis eles podiam fazer o que quisessem. Quando começou o absolutismo? Começou lá atrás, né, com o fim do feudalismo, na verdade com a crise do feudalismo, né, que o feudalismo só foi acabar muito tempo depois, onde o poder feudal, né, passou a ficar concentrado, o poder dos senhores feudais passou a ficar concentrado na mão dos reis. E quem pediu na época a centralização de poder na mão dos reis? A burguesia. E vai ser exatamente essa burguesia que vai pedir o fim do absolutismo. Ué, professor, então eu não estou entendendo, como assim? Dessa maneira mesmo. Lá atrás, quando o feudalismo atrapalhava os interesses econômicos, né, da burguesia, ela pede a centralização de poder na mão dos reis, isso a gente explicou num outro momento, e agora que o absolutismo estava atrapalhando seus interesses econômicos, a burguesia não queria mais esse absolutismo que ela lá atrás ajudou a implantar. Por quê? Porque os reis, com as suas práticas mercantilistas, estavam se intrometendo demais em assuntos da burguesia. Os reis, com o mercantilismo, estavam atrapalhando os negócios da burguesia. Então, a burguesia ela vai apoiar e vai apoiar muito o movimento iluminista. Tá? A gente vai ver daqui a pouco alguns teóricos iluministas, o que eles defendiam. A gente vai ver aí daqui a pouco, né, aqui, ó, se vocês observarem, as características gerais, as características básicas desse movimento. Tá? Quando? Eu falei, começou no século XVII, final do século XVII, na Inglaterra, mas teve o seu auge no século XVIII, na França, né? Século XVIII, esse inclusive, que ficou conhecido como século das luzes, tá? Devido à grande influência do movimento iluminista. As características básicas aí, galera, olha só. Primeiro pontinho que eu estou mostrando para vocês na tela. O racionalismo. O racionalismo era o ponto-chave do movimento iluminista, igual foi o ponto-chave, igual foi o ponto principal do Renascimento, que era o uso do quê? O uso da razão, que é o uso que o ser humano tem na capacidade de quê, galera? De raciocinar. Então os iluministas, eles defendiam isso também, que o ser humano usasse a sua capacidade de raciocinar, tá? O cientificismo, eles defendiam que os iluministas defendessem o uso da ciência para entender as coisas. Ah, professor, bem parecido com os renascentistas, sim, só que a diferença que eu disse que ia explicar para vocês, eu vou explicar agora. Os renascentistas, eles começaram a ser contrários até ao centrismo, né, aquela teoria da Igreja Católica durante toda a Idade Média, que dizia que tudo que acontecia era por vontade de Deus. Os renascentistas começam a defender o antropocentrismo.
que o ser humano usasse a sua capacidade de raciocinar, usasse a sua razão, que o ser humano usasse a experiência e que o ser humano usasse a observação, ou seja, o cientificismo. Bem parecido com o iluminismo, bem parecido, só que não é igual. Por quê? Porque os renascentistas, crianças, os renascentistas eles queriam entender como funcionava a natureza do homem com o humanismo, a natureza das plantas com a botânica e a natureza dos animais com a zoologia. Os iluministas eles vão além, eles não vão ficar só na necessidade de entender como funcionava a natureza. Os iluministas eles vão querer e vão conseguir entender como funcionava a política, por isso que eles eram contra o absolutismo. Eles vão entender como funcionava a economia, por isso que eles eram contrários ao mercantilismo. Eles vão entender como funcionava a religião, ou seja, eles vão além. Eles não vão ficar só naquela de entender como funcionava o corpo humano, os animais e as plantas, não, entendeu? Então, os iluministas, assim como os renascentistas, defendiam aqui, ó, o racionalismo, o uso da razão e o cientificismo, ok? Outro ponto de grande importância aí do iluminismo, né? O anti-absolutismo. O que foi o anti-absolutismo? Os iluministas, galera, eles eram contrários ao absolutismo real. Eles eram contrários, extremamente contrários ao poder absoluto dos reis, né? Eles não concordavam com essa história de que o rei era rei por vontade de Deus. Lembrem da teoria do direito divino de Jacques Bossuet, né? Um teórico absolutista. Bossuet dizia que o rei era rei porque Deus quis assim. Não. Os iluministas não concordavam com isso. Como assim um rei é rei por vontade de Deus? E outra coisa, o poder não pode ficar concentrado na mão de uma pessoa só. O poder tem que ficar concentrado na mão de quem? Do povo, né? Que era o desejo de quê? Da democracia. E Rousseau vai defender, tá? O anticlericalismo, outro ponto importante do iluminismo. O que foi esse anticlericalismo? Os iluministas eles eram contra o poder que a igreja tinha. E aí, presta atenção numa coisa, não era só a igreja católica. Era principalmente a igreja católica, mas não só a igreja católica. Eram outras igrejas também que acabavam tendo poder político. Por exemplo, Henrique VIII, quando criou a igreja anglicana, ele passou a ser rei da Inglaterra e chefe supremo da igreja. Lógico, nesse período do iluminismo ele não existia mais, mas é só um exemplo, né, de ligação que existia entre igrejas, não só a católica, mais uma vez, e reis. Tá? Os iluministas não concordavam com esse misticismo, com essa história de que o rei é rei por vontade de Deus, hoje está chovendo porque Deus quer assim. Não. Eles queriam entender como as coisas funcionavam, assim como os renascentistas, só que, mais uma vez, indo um pouco mais além. E um grande ponto, né, de grande importância do movimento iluminista, a questão da defesa das liberdades individuais. Os iluministas defendiam a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, né? A liberdade política, a liberdade religiosa, a liberdade econômica. Eles diziam que todos os homens, né, que todos os homens eram iguais perante a lei, perante a vontade de Deus, então eles defendiam as liberdades individuais, ok? Seguindo aí, a gente vai falar agora dos teóricos iluministas. O primeiro deles, Montesquieu, né? Tá aparecendo na tela aí para vocês Montesquieu.